A gente sabe que os aviões usam o rádio para se comunicar com a torre e o centro de controle de tráfego aéreo, certo? Mas como é que eles fazem para se comunicar entre si? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Could you copy my accent? Perth. 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 That sounds good. You sound great. You sound great. Muita gente adorou a pronúncia da cidade australiana, feita pelo tutor do Cambly e morador de lá de Perth mesmo. Eu me diverti bastante nessa aula. Essa é uma das delícias do Cambly, você melhorar o seu inglês falando com tutores nativos em inglês de muitas partes do mundo. Quer uma aula grátis? Então use o código Planes and Music e ganhe a sua aula grátis no aplicativo multiplataforma do Cambly e veja com seus próprios olhos. Claro, você também pode experimentar o Cambly Kids por R$1 usando o código AviõesKidsJune. Os links estão também na descrição. Aula grátis, mano! Pois então, que os aviões conversam com a torre, você já sabe. E que eles fazem isso usando o rádio, você também já deve saber, né? Sabe rádio, né? Aquele que tem que apertar para falar, soltar para ouvir e coisa e tal, tipo Nextel. Então, isso aí. E na torre, não tem apenas a torre propriamente dita. Em aeroportos grandes tem o controle de solo, que gerencia o tráfego nas taxiways. Em aeroportos maiores ainda tem até controle de rampa, que cuida dos aviões que se movimentam pelo pátio. Sabe aquela hora que você sai do portão de embarque? Então. E é bem comum também que exista um delivery, que é quem dá a autorização do plano de voo para os pilotos. Ou seja, sem pedir uma autorização e ter o seu plano de voo aprovado e essa autorização concedida, um piloto não pode decolar. E para falar com cada um desses diferentes setores, por assim dizer, os pilotos utilizam frequências específicas que eles consultam nas cartas dos aeroportos. E se o piloto estiver num aeroporto em que está nevando e ele precisa fazer o degelo do avião, como é que ele faz para falar com a equipe que faz o degelo? Chama eles numa frequência específica também. E se ele quiser saber as condições meteorológicas do aeroporto? Sintoniza o sistema automático de informação de terminal, ou como todo mundo conhece da sigla em inglês, o ATIS ou ATIS. E isso a gente está falando de aeroportos controlados. Por quê? Aeroportos que não são controlados também têm frequências próprias. Por exemplo, todo mundo que chega de avião à cidade onde se passa a história do vampiro Edward e da humana Bella, de Crepúsculo, usa a frequência 122.9. Mas como o aeroporto não é controlado, os pilotos usam essa frequência para reportar a posição em que estão com relação ao circuito de tráfego. Dessa maneira, os outros pilotos vão saber onde é que esse piloto que está falando está chegando ou está saindo, mesmo sem conseguir vê-lo. O mesmo serve, por exemplo, para Fernando de Noronha. Achou que era só chegar e pousar de qualquer jeito, né? Nananina não. Nananina não. Existe todo um padrão para que a operação seja feita de forma segura, mesmo sem uma torre de controle coordenando o tráfego. Aliás, não é à toa que essa frequência é chamada de frequência de autocoordenação, pois é nela que os pilotos coordenam o tráfego entre si. Um dia aqui no canal a gente ainda fala como foi a criação do controle de tráfego aéreo. Mas como você vê, a aviação já existia bem antes de existir o controle de tráfego aéreo. E de certa forma, uma parte dela ainda acontece independente do controle existir. E falando nisso, quem está voando também tem frequências para chamar. Quem decola, por exemplo, de Florianópolis, depois de deixar a frequência da torre, porque você já decolou, a torre controla só a área do aeroporto. Você fala com o controle da terminal de Florianópolis, mas a terminal só cuida dos aviões em altitudes mais baixas. Depois, conforme a aeronave vai subindo, aí ela é passada para outra frequência. No caso de Florianópolis, é a do Centro Curitiba, que controla boa parte do centro-sul do Brasil, assim como outros centros controlam outras partes do país e até do Oceano Atlântico ou Pacífico. Mas então tá legal, a aeronave usa essas frequências para falar com o controle, que está naturalmente no solo. E como que ela faz se ela quiser falar com
outra aeronave. Você deve estar pensando que se tiver uma outra aeronave na mesma frequência, ao mesmo tempo, tipo as duas sintonizadas no centro amazônico, por exemplo, elas podem conversar entre si. Em tese, podem, mas tem um problema, né? No rádio, se um fala, os outros todos que estão naquela mesma frequência têm que escutar. Então, se os pilotos começarem a conversar naquela frequência do controle, fica impraticável para o próprio controle de tráfego continuar dando instrução para os outros aviões, porque a frequência vai estar ocupada. Aliás, fica a dica. Para isso que existe a fraseologia padrão, para que os pilotos e controladores saibam o que falar e escutar. Assim, quem fica dando volta, contando da morte da bezerra no rádio, só está atrapalhando e até diminuindo o nível de segurança, não é verdade? Então você tem que ir lá, falar o que tem que falar e pronto. Quem quer estudar o jeito certo de como fazer isso, é só ir no site do Departamento do Controle do Espaço Aéreo e baixar um documento chamado MCA 116. Eu deixei aí na descrição do vídeo, tá? Que é para você não fazer feio. Pois bem, já que não dá para conversar nessa frequência, tem que existir outra, certo? E seria ótimo que ela fosse bem fácil para todo mundo lembrar. E não é que existe? E é fácil? É a 123.45 MHz. Só que ela não é para ser usada em qualquer lugar, como muita gente acha. Na verdade, pela ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, ou ACI, como se fala aqui no Brasil, e até mesmo pela ANAC ou pela FAA, essa frequência só pode ser usada para comunicação air-to-air, ou seja, entre duas aeronaves que estejam voando sobre áreas remotas e oceanos, longe da costa. Na versão brasileira, o documento que trata dessa frequência específica diz que este canal de comunicação ar-ar visa basicamente atender a propósitos operacionais para aumentar a segurança e não exime as aeronaves das exigências normais relativas ao estabelecimento das comunicações com os órgãos ATS durante o voo. O que acontece é que essa frequência super fácil de memorizar já está reservada no Brasil para aeródromos que não tenham uma frequência de coordenação específica. E por isso o seu uso fica restrito a áreas remotas, pois essas frequências em VHF têm alcance de no máximo uns 350 km de distância. Então, se você falar no meio do oceano, não vai congestionar o rádio de alguém que esteja usando essa frequência para outro fim aqui em terra. Mas e se você for fazer um voo em formação ou quiser falar algo com outro avião próximo sem congestionar as frequências que já estão sendo usadas? Bem, aí existem sim algumas frequências disponíveis. Embora a 123.45 seja uma espécie de frequência franca, como a gente já viu, legalmente ela não poderia ser usada sobre o continente. E em muitos países a questão ainda é mal resolvida. E cansada de ver algumas de suas frequências reservadas para outras coisas serem usadas pelos pilotos, com direito a apelidos, como por exemplo Terno Barato, que é a 129.95, e Jumbo, que é a 12747, a FAA então arrumou duas frequências livres exclusivas para comunicação, a 122.75 para aviões particulares e 123.025 para helicópteros. Embora essa regra seja específica dos Estados Unidos, talvez seja uma boa opção para quem não quer descumprir a regra da ANAC. Agora, uma coisa é certa, a frequência que todo mundo concorda que não pode usar como se fosse livre, e infelizmente ainda tem muita gente que usa, é essa, né, moçada? Afinal, existe coisa que dá mais vergonha alheia para o bom aviador brasileiro do que saber que pilotos que voam para cá de outros países chegam sobre o Brasil e começam a ouvir o pessoal combinando churrasco, contando piadinha e até colocando música na frequência de emergência sem condições, né? Vamos respeitar a 121.5 MHz. Um dia pode ser você precisando de ajuda nessa frequência. Então, deixa o like se curtiu, apoie o canal se puder apoiar e se inscreva se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!